Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao programa Papo Espírita, direto dos estúdios da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou a Ana Cristina Sampaio e comigo temos aqui Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Tudo bem, meninas? Tudo bem, tudo bem. E hoje nós trazemos a nossa convidada especial, Daniela Migliari, para mais um bate-papo sobre um dos temas do seu livro Abraço à Sombra, Encontros que Acolhem e Iluminam a Infância Espiritual. Daniela é jornalista, escritora e palestrante espírita. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Hoje nós convidamos a Daniela para falar sobre relacionamentos afetivos, um tema que gera muitas dúvidas, sofrimentos, mas também imensas alegrias na nossa vida. Daniela, você tem um capítulo no seu livro dedicado ao casamento, da codependência à amplitude. E você inicia a sua reflexão com uma história de duas amigas sobre o medo de se envolver com alguém. Conta para nós essa história e comenta que tipo de medo é esse. Bom, quando a gente trata, de codependência, a amplitude, só para poder explicar um pouquinho como esse capítulo foi construído, inclusive o nome foi a última coisa que veio, Primeiro, fazendo um preâmbulo, eu sou casada. Esse ano, em julho, a gente completa 18 anos juntos. Então, vivemos, essa história com todo o amparo do espiritismo, e também das constelações familiares, terapia. Então, esse é um capítulo que traz mesmo compreensões que eu fui tendo a respeito de mim mesma nessa relação. Porque praticamente toda relação se dá com codependências, É uma troca sempre, a relação de casal. Existem também aquelas nossas dores, aqueles nossos vazios que numa negociação milimétrica, inconscientemente, a gente vai transferindo parte dessa saciedade para aquela pessoa. Olha, eu preciso que você supra essa minha falta aqui, mas isso tudo é um movimento muito inconsciente que acontece. E aí, inconscientemente, o parceiro responde, tá, eu supro até aqui, mas você também supre isso. E é tudo muito silencioso, tudo muito inconsciente, por isso que a gente chama de codependência. Isso está errado? Não está. É como a vida se dá nesse planeta, no mundo de provas e expiações. É como as coisas acontecem. Agora, naturalmente, conforme a gente vai tendo consciência, de como isso funciona, a gente vai dando conta daquilo que é meu. Eu não posso querer resolver o que o meu parceiro vai fazer. Então, quando a gente fala da codependência, amplitude, eu vou ter ainda essa relação de interdependência nesse relacionamento, mas eu consigo olhar para ele de uma forma mais ampla. Porque sempre que eu estou numa relação com alguém, existem essas trocas. Agora, ela se dá em termos de dependência total ou independência absoluta, ou uma interdependência, Se ela é saudável, se ela não é, aos poucos isso vai se desvelando conforme a gente vai vivendo junto. E quando eu tenho essa visão mais ampla, eu consigo não ficar só naquele amor à primeira vista. Eu olho para o meu parceiro, e aí eu estou me relacionando com todo o seu histórico, familiar, espiritual. Então a gente vai e tem aquela paixão a segunda, terceira, quarta, quinta, não sei quantas vistas, X vistas, porque estar casado é dizer sim todos os dias, Mas e essas amigas que têm medo do relacionamento? Exatamente. Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque é um movimento que vem sempre de sofrer. É o medo de sofrer, é o medo de se entregar. Porém, quando você tem consciência dos seus próprios buracos, você começa a perceber que essa é uma conta que ela é sua. Não interessa se foi o primeiro marido, segundo, terceiro marido ou o próximo marido. Vai chegar uma hora que você vai perceber que não é a vida te perseguindo, que é você passando a sua conta para aquela pessoa e atraindo um parceiro que vai ter aquela correspondência energética para que você olhe para esse buraco.
Puxa vida, só atraio homens assim, assado, que me fazem sofrer. É algo que você está atraindo para que você possa olhar para si mesmo, entende? E a vida, ela é uma mestra implacável, né? Se eu estou emitindo uma determinada vibração de carência, eu preciso de alguém que me mostre que eu posso me suprir. Então, em geral, eu vou atrair um homem que vai me frustrar. Por quê? Porque eu tenho que dar conta de mim mesma. E não no sentido de me isolar e me virar sozinha. É saber que uma conta minha tão antiga, normalmente, em geral, é ligada às minhas carências da vida com a mãe, com o pai. Eu fico procurando um pai naquele marido, inconscientemente, tá, Ana? E aí eu vou e passo uma conta que é muito alta para esse parceiro. É difícil pagar essa conta. Tem que preencher todas as suas necessidades e expectativas. Exatamente. Então, esse papo entre amigas que está no meu livro é um papo, obviamente, né? Foi uma conversa inspirada que eu tive com uma amiga minha que também, ela ama esses assuntos de autoconhecimento, também é espírita e ela é psicóloga. E a gente chegou a conversar um pouco e aí depois, numa livre adaptação, eu fui mais fundo ainda, mais e mais fundo depois daquela conversa. E basicamente o que esse texto traz de mensagem é o seguinte: essa é uma conta muito alta minha para eu passar para outra pessoa. E quanto antes eu estiver comigo mesma, né, ligada à minha verdade, quanto mais consciente eu tiver dos meus buracos, mais disponível vou estar para uma relação mais consciente. É como você buscar a sua individuação para poder se conhecer, né? Conhecereis a verdade, né? A verdade vos libertará. E assim você vai conviver com o outro. Exatamente. E isso é lento, Thelma. Isso é lento, é passo a passo. Isso é uma coisa que você vai, a cada dia, se dando conta para aqueles que querem entrar nesse caminho do autoconhecimento, né? E perceber quanto mais eu posso ficar comigo mesma, com a minha própria verdade, e ainda assim querer pertencer a uma relação. Porque não tem ambiente melhor para aprender do que estar em contato, do que estar em convivência. É muito natural que a gente fique cansado, a gente queira se isolar, e fica sozinho, e se separa, mas isso é só um adiamento, né? Porque a gente aprende muito intensamente quando a gente está no trabalho, quando a gente está se relacionando com alguém, quando a gente tem filhos, né? Esse é um aprendizado que fica triplicado. Não que a gente não vai aprender se eu não estiver numa relação ou sem filhos, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que cada pessoa tem uma programação didática, evolutiva diferente. Agora, certamente a convivência em família, num casamento com filhos, é uma baita de uma escola, né? Essa conversa nossa, como sempre, super produtiva com a Daniela. É relacionamento afetivo que está falando de casamento, né? Mas é para qualquer tipo de relacionamento, né? Familiar, com os filhos. E porque o autodescobrimento, se autoconhecer, sempre a gente volta nessa mesma palavrinha e o quanto ela é importante, porque se eu não reconheço em mim qual é a minha fragilidade, automaticamente no meu inconsciente eu jogo a expectativa para o outro que vem compartilhar a minha vida comigo, na esperança de que ele supra, como ele também tem as fragilidades dele, né? Uhum. A gente acaba colocando tanta expectativa no outro que vem as frustrações. Lógico que ele não vai corresponder a tudo. Uhum. E aí, como lidar com a frustração? Se eu me autoconheço, fica melhor, porque eu já vejo que estou jogando, né? Estou espelhando essa minha necessidade nele. E aí eu consigo deixá-lo ir, né? Ou eu partir sem dor, né? Sem frustração. Porque a dificuldade no relacionamento exatamente é a frustração. A dificuldade ao longo do caminho de criar falsas expectativas, de conversar. Que às vezes é mais fácil fazer de conta que não vê. Porque o relacionamento tem sinais que está indo bem. Sinais que o relacionamento está precisando de reforço. Mas muitas vezes, talvez na codependência, não sei, Daniela, nós preferimos não ver, não ouvir, não perceber, para que nesse esforço nada mude. Então eu me calo, mas eu me frustro, eu me automutilo, né? Mas aí é uma frustração de você com você mesma. Sim. Porque você optou, né, por se calar. Mas numa relação com o outro,
é muito interessante conforme você vai ficando mais nessa individuação que a Thelma citou, você vai aprendendo a ter mais e mais resistência à frustração, num bom sentido. E você descobre a alegria de frustrar e ser frustrado. As duas coisas. Porque se você aprende a dizer um não, você também tem que aprender a ouvir um não. Não basta só você, né, saber dizer um não. E também que esse não seja consciente, né, que ele não seja um não gratuito só para teimar. Porque no final das contas, essas relações muito cheias de conflitos são as duas crianças feridas se relacionando. Não sei se vocês já viram uma estátua de um russo, Milov, o nome desse artista, em que tem dois adultos sentados de costas um para o outro, com a cabeça baixada assim, e dentro do corpo tem duas crianças tentando se tocar, né, dentro daqueles corpos. Porque, na verdade, é a nossa infância espiritual, né, que é a nossa sombra. A sombra nada mais é do que a infância espiritual, nossa criança ferida. Não só nessa vida, como em outras existências, dentro da nossa perspectiva espírita, que estão se relacionando dentro dessas dores. E nesse contato, a dor vem à tona para que a gente tenha a oportunidade de se olhar. E você tem uma pergunta, né? Daniela, pelo que nós estamos conversando, as projeções de conflitos e carências são mais comuns do que a gente imagina, né? Inclusive, existe o aspecto reencarnacionista, pois nossas vidas passadas fazem parte dessas experiências. Uhum. Comenta um pouquinho o aspecto em que o conhecimento da doutrina espírita pode facilitar essa experiência afetiva, é possível? Sim, sim. No Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem, né, um capítulo em que Kardec analisa o casamento e o divórcio, né, que fala, né, de não separar aquilo que Deus uniu, e ele muito, né, à frente do seu tempo, ele já fala do divórcio de uma maneira, né, que ele percebe o divórcio como a lei dos homens, que é absolutamente mutável e variável de cultura para cultura. Então, assim, independente de uma pessoa ter se divorciado ou não, né, dentro dessa perspectiva do Allan Kardec, quando dois se unem, fica uma carne, que é o filho, digamos assim, né? O filho, ele é fruto daquilo quando dois viram um. Então, e mesmo que esse casamento não tenha filhos, a partir do momento que você estabeleceu essa relação em conjunto, todas as pessoas pelas quais nós passamos na nossa vida, elas de alguma maneira seguem com a gente. E se eu olho para isso com amor, para essa união, dentro dessa lei de amor que ele cita várias vezes, né, esses ensinamentos de amor, eu acho que é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec mais fala, da lei de Deus, da lei do amor, ele se volta muito para isso. Não vai interessar muito se essa pessoa está de fato desquitada, separada ou não, mas se aquela relação tem um lugar no coração daquele ser, se tem gratidão, porque mesmo que tenha sido um amor machucado, foi uma experiência, foi um momento de espelhamento, foi um aprendizado, né? Muitas vezes tem filhos, aí você não vai ser grato, né? Por aquele ser maravilhoso que nasceu, que foi fruto do amor possível de um pelo outro ali. Ainda que um amor infantil, machucado, etc., é amor. Amor em movimento, amor se experimentando na sua infância espiritual, crescendo, fazendo o seu melhor. Muitas vezes a gente vê as dores, né, de quem não conseguiu permanecer numa relação, às vezes precisou se separar, precisou ir embora. Lógico que tem o abandono afetivo, que tem um efeito, né, tanto no cônjuge quanto na criança, mas muitas vezes aquela pessoa foi porque precisou ir, e ela é demonizada nisso, né? E a gente deixa de olhar para o amor possível que foi vivido ali naquele encontro, né? Foi um amor que conseguiu fazer, que conseguiu colocar para fora. Mesmo em situações de abuso, por exemplo, você entende que há amor possível? Não, eu não sei se eu iria tão longe assim, né? Mas eu penso que existe uma experiência e um aprendizado, e a misericórdia divina está ali amparando, né? Para que dali algo bom possa surgir. Eu sempre penso que tem como da pior experiência
algo novo surgir. E aí sim, a sua pergunta, Miriam, o Espiritismo nos auxilia a entender, né, que se aquilo nos aconteceu, não é que fosse determinado, mas já que aconteceu, a gente vai tirar o melhor aprendizado possível daquela situação. E promover um crescimento. E existe também, né? Ou uma prova, ou um reajuste diante de si mesmo, que é o que a gente chamaria de expiação. Uma pessoa precisou passar por uma experiência de abuso. Quem somos nós para dizer se aquilo foi uma expiação compulsória ou se foi uma prova? Mas, de toda forma, algo grande e amoroso pode sair daí, de uma compreensão. Já vi várias pessoas, né, vários relatos de mulheres que, de um estupro, resolveram ter o filho e aquele filho foi uma bênção na vida delas. Como existem também experiências muito dolorosas, mesmo com filhos que não são frutos de abuso, né? Ou mesmo de um estupro que seja. Não estou falando que tem regra, gente, a vida ela é diversa, né? Mas tem até aquele filme A Cabana. Sim, eu nem sei se aquele filme é espírito ou não, mas tem uma hora que eles conversam assim, e ele fala assim, não, mas por que esse homem teve que assassinar minha filha e tal? Ela falou, olha, Deus, né, respondendo, das piores circunstâncias, eu sempre vou dar um jeito de fazer os melhores encaminhamentos, os mais amorosos ensinamentos, as mais amorosas conclusões para aqueles episódios. Gente, isso é tão importante porque esse olhar de que tudo está certo, tudo é justo, né? As dificuldades que a gente possa estar vivenciando no relacionamento, que é o nosso tema de hoje, ele não deve ser visto como uma dificuldade impossível de passar, de se atravessar. E ainda que nessa passagem acabe no rompimento, a gente tem que fazer muito esforço para olhar com gratidão. Acho que depois que passa o momento do luto, vou chamar entre aspas, né? Na qual a gente está lidando com a dor e tudo mais, mas depois, quanta coisa boa pode ser construído, quanto aprendizado que importante para não se repetir. Então, acho que de vez da gente ficar triste, isolada, reclamando, né? Eu acho que a gente tem que ser grato a nós mesmos no primeiro momento para ver isso, essa beleza que é, né? Tudo, depois da dificuldade, depois da tempestade, sempre há um alvorecer iluminado, né? Você lembra do nosso primeiro programa, que era gratidão? Gratidão, sim. Eu até comentei naquele programa, mas é aquela hora em que a gente vê que a gratidão é a forma mais bela de perdão. De a gente poder olhar para uma figura que às vezes representou mesmo um algoz. A gente não vai tirar o peso da realidade. Né? Tem aquela situação, mas algo dali saiu. Eu acho que é uma autolibertação, na verdade, né? Porque você trabalha assim, o perdão, você buscar seu caminho, você virar para uma coisa melhor, né? Reverter tudo isso. E lembrando sempre, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec nos diz, né? De amai os vossos inimigos. No entanto, isso não é sinônimo de você se expor a ele com a mesma disponibilidade que você se expõe a um amigo, né? Você não deseja o mal dele, você ora por ele, mas daí a você oferecer o mesmo tipo de afeição, o próprio Kardec fala, isso não tem como você exigir que o coração da pessoa bata da mesma forma. Mas você consegue olhar para aquilo com uma perspectiva cheia, sabe? E você fala, não, eu aprendi ali. Aquilo ali foi uma experiência para mim. E eu consigo agradecer por aquela experiência. E desejo bem dessa pessoa. E não quer dizer que eu tenha que conviver com ela diariamente. Isso é importante, né? É um caminho. É um caminho, exatamente. Caminho. Meninas, nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco. Estamos falando com a Daniela Migliari sobre relacionamentos afetivos. Nós voltamos em 1 minuto. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita.
Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Nós estamos conversando com a escritora e jornalista Daniela Migliari, Miriam dos Anjos e Thelma Alves. E o nosso assunto de hoje é relacionamentos afetivos. No primeiro bloco, o nosso diálogo foi sobre um texto do livro da Daniela chamado No Casamento, da Codependência à Amplitude. Bom, Daniela, avançando nos textos desse capítulo, que são vários, você fala sobre a evolução a dois e a força do amor. Como a gente pode conquistar a maturidade nas relações afetivas? Ana, me permita, né, colocar aqui, não sei se faz parte da sua pergunta, mas muito se fala, muitas pessoas, né, vivenciam a constelação familiar, né? Essa constelação, ela também passa a ser uma ferramenta de amadurecimento nesse processo de autoconhecimento e de construir laços mais fortes entre aqueles que a gente se relaciona? Posso entender assim, Daniela? Sim, nesse processo de construir essa maturidade, né? Além do espiritismo, que eu sinto que é uma religião, uma filosofia, enfim, é uma experiência que promove muita autorresponsabilidade, eu depois também encontrei as constelações familiares, que é uma compreensão das 3 leis que regem os relacionamentos, né, que são 3 leis básicas que foram observadas pelo alemão Bert Hellinger, que ele é teólogo, filósofo, foi padre muitos anos, um profundo estudioso dos evangelhos. Ele conhece muito bem a história de Jesus e ele observou então essas 3 leis em atuação, né, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é a que mais rege a relação, digamos assim, de 2 pessoas igual para igual, porque com relação aos pais, nós não somos exatamente iguais, não no sentido de valor, que todos temos o mesmo valor, mas eles são os grandes e nós somos os pequenos. Não fossem eles do jeito que são, a gente não teria nascido, né? Então tem uma perspectiva diferente. Por isso mesmo, na lei de equilíbrio, como são 2 pessoas que se equivalem, digamos assim, ela precisa de um equilíbrio para se manter, né? E as constelações, elas são um instrumento, assim, elas abrem uma compreensão muito ampla de como que a gente pode viver esse relacionamento com saúde. Então, de diversas maneiras, você vai aprendendo a cada vez mais se responsabilizar pela sua história, com a sua mãe, com o seu pai. Então, aquela conta que a gente falou do início do programa, das nossas dores, é difícil ficar adulto e dar conta de si mesmo, das suas próprias emoções, né? E aí você passa menos exigir e mais ofertar o seu ser. Numa relação, você oferta algo e a outra pessoa oferta outra. Então, nessa troca, algo de bom se estabelece. É diferente de você exigir, demandar, né? Cobrar. Então, fica uma relação pesada e cansada. Então, conforme você vai se conhecendo na sua história com seus pais, você vai percebendo, opa, essa conta que eu estou passando para o meu companheiro, para a minha companheira, ela vem de um outro lugar. E aí, conforme eu vou dando conta da minha própria história, da minha própria vivência, eu vou ficando mais inteira, com menos buraquinhos, assim, no meu ser psíquico, né? E aí eu consigo estar mais disponível para aquela relação. E nessa troca, você vai compreendendo a 3ª lei, que é a lei do equilíbrio, de como ela se dá de uma forma mais saudável, né? É bem interessante. Eu penso que é um caminho incrível. Essa parte da lei da hierarquia, enquanto você fala, é aquela, estou pensando aqui se estou correto ou não, é aquele tipo de relação na qual eu permito que o outro tenha uma ascensão maior nas decisões comuns, então eu me coloco hierarquicamente subordinada às suas decisões? Sim, é um pouco disso, sim. Por exemplo, com relação a mãe e pai. Uma das leis mais infringidas pelos filhos é quando eles querem virar mãe e pai dos pais. E essa, você está infringindo a lei de hierarquia.
Eles vieram primeiro. Eles vieram primeiro, eles dão conta de si, eles têm o seu próprio destino. Agora, por exemplo, Dani, então como é que é quando eles ficam mais velhos? Chegar nessa pergunta, e eu tenho Dani. que auxiliar, né, meus pais. Aí é aquela história onde você pode sim auxiliar, prestar todo o cuidado do seu lugar de filha. Porque tem filho que começa, você não faz isso, você não faz aquilo, e começa a se machucar e tal. Tem aquela hora que você fala, a recomendação é tal, a recomendação é essa, enquanto ele ainda tem gerência sobre si. Sim. Agora, você tem que fazer isso de um lugar mais recolhido, de um lugar que, puxa vida, é um adulto, né? A não ser quando tá num processo aí já mais senil, mas nessas alturas a pessoa nem mesmo tem discernimento, né? Aí é outra história, né? Mas se emocionalmente, internamente, você está do lugar de filho, não tem problema você tá cuidando deles, né? Só que, em geral, a gente questiona muito a nossa história com os nossos pais, a gente acha que sabe melhor do que eles e a gente troca de posição, a gente sobe. E aí a gente deixa de fluir com essa força da vida, a gente começa a achar que a mãe, né, fez errado, que o pai fez errado, que o pai saiu, que o pai abandonou, que isso. E aí a gente vai para a vítima. Se eu paro e penso, ok, meus pais são humanos. Eles fizeram o que deram conta. E graças a eles, do jeito que foi, como foi, com as esquisitices todas, eu tô vivo, eu já começo a ir para um protagonismo. Eu começo já a ir para uma autorresponsabilidade. Eu não excluo, eu não fantasio as dores que aconteceram, porém eu olho para elas de uma perspectiva diferente. É como quando a gente tem filho, né? A gente fica sempre achando que é tão fácil. Como é que essa mãe faz isso com essa criança? Como é que minha mãe fez isso comigo? Aí você vira a mãe e você fala, meu Deus do céu, eu não sabia que era tão difícil. Mãe, como você deu conta? E aí você começa a ser super solidária com as outras mães, ao invés de ficar apontando o dedo para ela. Fala, não, calma, querida, vai dar tudo certo. É aquela solidariedade de quem está passando pelo processo, né? E nas constelações a gente consegue ter a clareza de como esse amor flui com mais facilidade e a gente se cuida mais para ocupar só o nosso espaço. Não ficar tentando cuidar dos irmãos mais velhos, vira mãe dos irmãos. Enfim, a gente faz um monte de confusão. É por mal? Não. O Bert Hellinger chama de amor cego. Com as constelações você vai para o amor que vê. Você continua amando aqueles irmãos, apoiando, mas internamente você está lá ocupando o seu lugar. Você não se arroga, né? Não tem arrogância de ocupar os outros lugares. Por quê? Porque você quer ser visto, você quer ser valorizado, você quer ser amado. Então, quando a gente olha para esses lugares, a gente arruma esse caminho todo aos poucos, devagar nessas vivências, a conta do marido e da esposa vai baixando. Porque você vai tendo mais consciência de si mesmo. Eu estou imaginando que tudo isso é como se o contexto energético, você vai mexendo com ele, né? E vai botando cada um no seu lugar, né? Se meus pais são meus pais, eu sou filha, irmãos, sobrinho, aquele contexto assim que você vai tomando uma clareza, né? Uma clareza, né? De todo esse contexto, com cada um e o papel de cada um. E o que é mais interessante é que você faz isso dentro de você. Você não precisa comentar nem com seu esposo, nem com seus pais, nem com seus irmãos. Basta você voltar para o seu lugar, né? Só de você voltar para o seu lugar, todos os outros voltam. Porque você começou a frase dizendo, você bota os outros no lugar dele. Não. Ninguém bota o outro no seu lugar, só ele mesmo. É não ser a mãe do marido. Não é isso? Não querer ser a filha dele, porque normalmente filha do para marido. um filhinho, uma filhinha de papai tem sempre um filhinho da mamãe. Esquece. É milimétrico. Sempre tem. Então, assim, os dois, tem uma frase do André Luiz que eu amo, psicografia de Chico Xavier, que ele fala, né? Que o mal é como se fosse um cisto, né, que foi criado pelas forças as pessoas que estão a ele atrelados, e conforme essas pessoas vão tendo consciência de si mesmas, ele vai se dissolvendo em bem, né? Por quê? Quando você muda a sua atitude, Ana, naturalmente, seu marido vai começar a se movimentar, mas não porque você fez com essa intenção, porque você está focado em si mesmo, no seu movimento interior. E isso move o mundo, gente. Meus pais,
né, meus filhos mal sabem do que eu vivi nas constelações que eu participei, mas eles são os primeiros a sentir. E as coisas mudaram. E tem nessa lei da hierarquia, Daniela, se não me engano, pelo que eu já li, eu já constelei, mas há muito tempo que eu fiz essa leitura de um dos livros do Bert Hellinger, nessa questão da hierarquia me chamou muito a atenção quando dois casais se unem e cada um já tem filhos. Sim. Então, eu lembro que os filhos do primeiro casamento, eles vieram primeiro do que o segundo cônjuge. Isso. Então, eles fazem parte dessa lei da hierarquia. Sim. E as pessoas não entendem assim. Quando você une um marido e uma mulher, novos, né, um novo casamento, é como se aqueles filhos tivessem que se subordinar àquela relação. E não, eles vieram primeiro. Explica um pouquinho isso. Porque isso é uma fonte de conflito, né, nas relações afetivas. Demais. Inclusive, em termos de segunda união, terceira, quarta, quinta, o que for, você sempre tem que olhar para o companheiro anterior com amor e com gratidão. Obrigada por ter dado espaço no seu coração, né? Ter dado espaço para que eu pudesse estar com essa pessoa. Você precisa dizer isso para ela? Não. É um lugar interior que você ocupa e você olha para aquela primeiro amor do seu marido com carinho, com gratidão e fala assim, grata por ter me dado esse espaço. Eu ocupo ele só porque você saiu, só porque você deu esse espaço. Né? E não é falar isso com despeito, com desrespeito, não, é com profundo reconhecimento. E quando você tem os filhos, né, da primeira união, você tem que entender que aqueles filhos são filhos de um outro sistema, né, que você pode, óbvio, apoiar, né, seu esposo, mas você nunca vai ser a mãe deles, mesmo que ela morra. Você vai ser, né, uma madrasta, e sempre que você tiver reverência e um lugar no seu coração para quem veio antes, as coisas fluem bem melhor. Esse é um entendimento muito importante. Olha, né? e trazendo um pouquinho, né, para a realidade também, hoje a gente vê que netos vivendo, né, com avós. Se eu posso estender um pouquinho, é a mesma coisa da avó, na participação da educação, achar que é a mãe. Pois é. Pois é. Nossa, isso me despertou também. É uma desordem também, apesar dela ser maior do que a filha. Mas aí é o seguinte, é o que o Bert Hellinger fala, assim, não existem regras, porém nós observamos alguns padrões. Entende? Regra e padrão tem uma diferença. Sim. E aí cada família faz o que faz para compensar os seus desequilíbrios. Então é um sistema procurando se equilibrar. Se alguém se rebaixou muito, chega uma pessoa para subir o negócio, né? Para poder compensar o movimento naquela família. Então, as constelações mostram sempre movimentos muito surpreendentes. E o que eu acho mais lindo é que é sempre por amor que a gente faz uma porção de besteiras. É sempre por amor. É um amor cego? É. Mas é sempre por amor. Criando sofrimento, né? E o que é bonito é que quando você na constelação pode olhar para esse amor, que embora tivesse mal orientado, era um amor. E aí até na pergunta anterior que você me fez, nas perspectivas de abuso, as constelações que eu vi, abuso sempre tinha, apesar dessa violência que não se justifica de forma nenhuma, havia um amor movendo a pessoa. E é impressionante. Acho que num outro momento a gente entra nisso, mas existe sempre, né, por trás de cada emaranhamento, por trás de cada dor, um grande amor para ser visto e ser reorientado para um fluxo mais saudável. Entendo. Um apego, alguma coisa nesse sentido. Não, tudo. O apego, a violência é sempre um grito de dor. Eu já vi uma frase muito linda falando que só existe amor e dor de amor. Né? E quem daqui discorda com isso? Não tem como. Agora é difícil, né? A gente caminhar sobre coisas tão duras, tão sofridas, né? Mas a constelação, junto com o espiritismo, porque eu acho muito bonito, né? Ter a base do evangelho para entrar nesse campo, porque precisa ter muita compaixão, precisa ter muito amor, muito desprendimento. Muito perdão. Muito. Eu sempre chamo perdão, é uma compreensão, né? É essa amplitude. Sim, sim. Quando você compreende mais, você amplia mais, você fala, nossa, né, eu vou exigir que essa pessoa, né,
Enfim, cada um dá o que tem. Daniela, você, no seu livro, você ainda fala desses aspectos masculinos e femininos nos seus textos. E então parece mais ou menos que relacionamento afetivo é mais afeto à mulher, né? As mulheres se preocupam mais com isso, mas qual é o papel masculino nas relações? Não, aí assim, se a gente for tratar mais, né, também das relações homoafetivas, né, sempre tem uma energia que é mais feminina, uma energia que é mais masculina. E mesmo entre mulher e homem, tem muitas mulheres que são aquela energia yang, masculina, e o homem tem uma energia mais yin. Essas inversões, aí no caso não é hierarquia, é de polaridade, porque é uma relação de equilíbrio, elas acontecem muito, né? E o papel do homem é fundamental. Historicamente, em função, né, de tudo que nós temos vivido e até hoje vivemos muitos feminicídios, né, muitas dores assim do masculino com o feminino, essa visão de que o homem não é que ele precisou ir, ele abandonou, ele feriu. Existem as duas perspectivas, tá? As duas são reais. A mulher se sentiu abandonada. E para o homem ele falou, foi impossível eu ficar, eu precisei ir. Às vezes é uma força intensa que está movendo ele. Quem sou eu para falar daquela pessoa que não estava com disponibilidade para se relacionar? Né? O que a gente aprende a ver é que o outro também tem suas razões, por mais que a princípio sejam condenáveis, né, para a gente. Então, quando eu amplio essa visão e eu posso olhar, às vezes eu posso ver, ok, seu pai precisou ir, mas ele deu todo o amor que ele tinha para te dar durante aquele primeiro ano, ou então só me engravidou, o que for. Para mim, que bom que você está vivo, e eu agradeço a ele por isso. É uma forma diferente de olhar para a mãe solteira. Eu sei que é um pulo, um salto quântico chegar nesse lugar, mas eu tenho visto por meio do evangelho, das constelações familiares, que é possível você olhar com um olhar cheio mesmo para alguém que não conseguiu ficar, abandonou, que não conseguiu ficar, certo. É uma perspectiva diferente, né? Porque é um amadurecimento, né? Que a pessoa vai... Ou seja, você não vê como um abandono. Não. Você vê como uma característica daquela pessoa, um momento de vida dela. Eu não diria que você não vê como abandono, porque a gente não pode negar o que sente, senão a gente perde o pé do chão e vira, né, Madre Teresa de Calcutá, num sentido que eu diria da gente começar assim a negar a dor que está sentindo. Entendi. Eu diria que é você reconhecer, sim, eu me senti abandonada, mas sim, eu posso ver que para você também é uma dor não conseguir ficar. É um não é no lugar de. Eu amplio e eu vejo que houve também algo ali do outro lado, não é só a minha perspectiva, entende? E aí eu fico mais rica e eu posso passar às vezes para o meu filho uma outra versão, sabe? Eu posso tomar responsabilidade por aquilo que eu contribuí para que aquela pessoa fosse embora. Não que eu vou me culpar, porque não é essa, mas só tomar consciência, né, do que eu fiz. E olhar para aquilo mais uma vez como uma experiência de aprendizado, né, de enriquecimento interior. Agora, é isso que eu estou dizendo. Cada caso é um caso e somente cada pessoa vai poder olhar para si com essa autorresponsabilidade na medida que der conta. É passo a passo, pouco a pouco. Então, quer dizer que nesse nosso caminhar é preciso caminhar sempre. Sempre. E eu sempre falo assim, né? Com muito amor, com alto amor, mas também com foco, porque se a gente também fica nesse passar de mão na nossa própria cabeça, vira só uma autocondescendência, né? Ter o equilíbrio. Para ir um pouco mais adiante, sentir que está se esforçando demais, se recolhe um pouquinho, se autoconhece um pouco mais. E aí, nossa, agora eu consigo ir mais além. Aí eu faço uma leitura de um livro espírita mais complexo, vivo uma experiência mediúnica mais, né? A vida vai trazendo, quando a gente está pronto, chega, né? O serviço. Aí faz uma constelação, faz uma terapia, a gente vai aos pouquinhos ampliando essa autorresponsabilidade. Então, Daniela, o que você está nos dizendo é que o caminhar significa não só
identificar as ferramentas nesse prosseguir, mas principalmente exercitar o conhecimento das informações que nos chegam para superar as dificuldades, é isso? Com certeza, porque senão a gente fica só na parte mental, só nas ideias. E para ela se concretizar, a gente precisa agir, né? Senão fica só um blá blá blá. Que faz parte também, eu acho que todo mundo passa por uma fase de blá blá blá. Eu tô aqui nesse blá 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 com vocês. Talvez alguém me escute agora e fique tocado por essa perspectiva. Mas aí, não, agora eu fiquei com vontade de olhar mais para isso. E vai, e olha, né? Mas só vai mesmo tornar aquele aprendizado orgânico, ou seja, vai colocar aquilo no seu próprio corpo, no seu inconsciente, no seu DNA, quando se apropriar desse processo e colocar em prática. Colocar em ação. Quando vivenciar. É assim, você compreende, aprende e coloca em prática. Mais ou menos isso. Né? Isso, e às vezes a prática vem com uma queda. Sim. Aí você fala, puxa vida, caí, mas na próxima vez eu vou ficar mais atenta a esse aspecto dessa queda. Aí você vai, lembra de respirar, né? Aí cai um pouquinho menos, dá só uma baqueadinha e vamos. Passo a passo, é assim mesmo. É preciso querer se superar, né? Superar no bom sentido, de perceber qual foi, né, qual foi a causa da queda, ficar atento e ter o desejo de superar, não se martirizando, não é isso, mas se superar com amor, né? Exatamente. Eu sempre pensava assim, nossa, eu sou tão inquieta, né? E algumas pessoas, durante uma época, quando isso não era uma força que não era bem orientada em mim, era muito intensa. Nossa, mas como você tá o tempo inteiro procurando alguma coisa, inquieta, remexendo? E de fato, né? Isso incomoda quem tá a fim de ficar quietinho isso nos relacionamentos, né? Amorosos. Até que eu comecei a perceber que bastava eu direcionar isso para mim mesma e não para o outro. E usar isso para o meu crescimento. Né? Usar a sua inquietude para o seu aprendizado. Para mim, porque o negócio é você ficar inquieta e ficar falando, faz direito, fulano, faz assim, faz assado, sendo que você não está aplicando isso a si mesmo. Aí não tem relação que resista, né? Perfeito. Gente, o programa acabou, infelizmente, o tema é maravilhoso. Nós vamos tratá-lo com certeza mais vezes. Nós agradecemos, Daniela, a sua participação mais uma vez, Thelma, Miriam. E nós convidamos os ouvintes a assistirem aos programas anteriores que nós fizemos com a Daniela. O Poder da Gratidão, O Abraço à Sombra e O Papel da Culpa, que estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Acompanhe nosso programa pela Rádio Comunhão e pelo canal da Comunhão no YouTube. Se quiser escrever para a gente, nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Estamos aqui para conversar sobre temas da espiritualidade. Daniela, convidamos você para proferir a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Bom, então, vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade amiga, que nos amparou durante este bate-papo, que plantou algumas sementes nos nossos corações e nos corações dos ouvintes, para que ela encontre um terreno fértil, generoso e gentil, né, que saiba caminhar com foco e também com leveza, que nós possamos observar o quanto estar numa relação é uma oportunidade preciosa de aprendizado e que possamos, nessa busca desse autoconhecimento, ficarmos cada vez mais inteiros e prontos para estabelecer relações mais e mais saudáveis. Assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.